Olá, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de memorização. Nesse módulo aqui eu vou te mostrar como que o cérebro funciona no processo de memorização de qualquer tipo de conteúdo. E é de uma maneira bem simples, mas ao mesmo tempo sofisticada, mas fácil de você operacionalizar e você desenvolver. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o cérebro nosso ele aprende por associação e também memoriza por associação. O que você está aprendendo agora precisa ser associado com coisas que você já tem no seu inconsciente ou no consciente, ou em ambos. E isso é o processo que o seu cérebro faz para poder memorizar com facilidade os conteúdos. Então, por isso que é um processo de aprendizado por associação. Lembrando, como eu já falei no módulo introdutório, o nosso cérebro ele processa informações visuais 60 mil vezes mais rápido do que código. Por isso que é importante, tudo que você está estudando e que está em código, você fazer associações visuais, tá? Ou pelo menos aquilo que você tem mais dificuldade de lembrar, você associar com o visual. Continuando, 93% do processamento das informações que são feitas pelo cérebro são feitas de forma visual. Por quê? Porque a maior parte da transmissão das informações são nos olhos e também no lobo occipital, essa parte aqui de trás, onde é trabalhada toda a informação visual que é captada pelos olhos. E, mais que tudo, 70% dos sensores do cérebro que captam informação externa está nos olhos. Então a gente aprende mais por associação visual do que por associação codificada. Por isso que é mais fácil você lembrar de um filme de duração de 2 horas que você assistiu há mais de 5, 10 anos, do que você lembrar de um texto que você acabou de ler em 10 minutos. Então, por isso, comprovado cientificamente, e você já tem essa experiência na sua vida, de lembrar com mais facilidade aquilo que é visual do que aquilo que é codificado, você deve explorar aquilo que realmente seu cérebro tem mais facilidade de lembrar. Por isso, vamos à obra, né? Vamos desenvolver essa metodologia. Os egípcios, que foram um dos povos mais inteligentes que passou pela face da Terra, eles usavam associação visual. Todos os registros que os egípcios utilizavam eram visual. Por isso que hoje a gente consegue entender muita coisa que os egípcios escreveram há mais de 5 mil anos atrás, e a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, o que um alemão escreve, que está usando o mesmo código que a gente usa. Ou o russo, que também usa praticamente o mesmo tipo de codificação que a gente usa também, o grego, né? Ou seja, línguas similares, o inglês, para quem não domina inglês. Então é mais fácil a gente entender uma comunicação visual de 5 mil anos atrás, ou de 20 mil anos, ou 40 mil anos da época primitiva, do que entender uma codificação que nós usamos hoje. Porque o código ele é pobre de comunicação. 93% da nossa comunicação ela é não verbal, ela é visual. Isso já é estudado na psicologia e aplicado no set terapêutico. A pessoa fala uma coisa, mas o corpo está falando outra. Então, o nosso cérebro ele foi projetado para lidar com informações visuais melhor do que informações codificadas. E os egípcios, né, eles tinham essa sabedoria de registrar tudo de forma visual para ficar mais fácil. Um exemplo disso aí da metodologia egípcia, né, tem esse desenho aqui do Jânio Quadros que eu fiz para que você entenda. Jânio Quadros ele foi o 22º presidente do Brasil. Então, o Jânio Quadros no centro, tem aí os 2 patinhos na lagoa, aliás, os 2 patinhos do lado da bandeira, que vai lembrar o número 22, 22º presidente do Brasil, então a bandeira do Brasil. Ele nasceu em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. A bola lembra Campo Grande, o Mato Grosso, e a calça de gaúcho que é do Sul, então Mato Grosso do Sul. Ele estudou no Colégio Marista, graduou em Direito, então símbolo do Marista, a balança do Direito. Foi professor de língua portuguesa, foi prefeito da cidade de São Paulo e governo do estado de São Paulo, as respectivas bandeiras no ombro. A política dele era da vassourinha, que ele queria varrer a corrupção do país, aí está aí ele com a vassourinha na mão, varrendo o corrupto lá na porta, para fora. E ele governou o Brasil do dia 31 de janeiro ao dia 25 de agosto de 61. Então, calendário, 31 de janeiro a 25 de agosto. A vassoura, o som delas 61, lembra do número 60, aliás, né? 60. E só tem uma vassoura, então 61. Então, a vassoura, né? O som da vassoura mais a própria vassoura é 61.
Na época que ele foi presidente, ele fez um pacto amistoso com a antiga União Soviética. Então tem aí de mãozinha dada com Che Guevara com a bandeirinha da União Soviética, que era comunista, símbolo aí do comunismo. Deu uma medalha de bravura em Brasília por ter libertado Cuba, que exporta charutos cubanos. E ele saiu da presidência dizendo que forças maiores compactuavam contra ele, confabulavam contra ele. Então tudo isso aí, uma imagem, para ficar fácil de você lembrar dos detalhes que geralmente está escrito textualmente no conteúdo da internet ou nos livros de história. Então eu pergunto para você, qual que é mais fácil lembrar, de um conteúdo visual ou de um conteúdo codificado? Óbvio que é visual, né? Óbvio, você já tem essa experiência prática na sua vida. Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia como é que era feito o processo egípcio de registro de informações e de ensino e de passagem de conhecimento. Quando eu fui participar do reality show do National Geographic, Os Incríveis, o Grande Desafio, eles me deram o desafio de memorizar 160 revistas científicas da National Geographic em apenas 30 dias. Eu memorizei tudo em 16 dias, utilizando esse método de associação, criando narrativas para as informações textuais. Então eu pegava os textos científicos, as manchetes principais, lia e associava tudo com uma imagem, criava uma história mental, que eu vou te ensinar a fazer aqui agora, que facilitava, através dessa narrativa visual, lembrar de toda a informação codificada. Isso nós vemos hoje acontecendo nas tecnologias. Isso a gente vê acontecendo hoje, por exemplo, nas tecnologias. Por exemplo, computador, né? Você tem os aplicativos, tem muita coisa, informação visual, como informações no YouTube, às vezes até no Google. E nós temos, por exemplo, aí os celulares, né? Os smartphones, que eles têm os aplicativos, são ícones, são imagens, e através dessas imagens você consegue lembrar de informações importantes. Inclusive você não precisa nem ler o que tem debaixo de cada aplicativo, porque você já conhece pela própria imagem. Então a imagem já remete à funcionalidade, à função desse aplicativo. Então nossa mente tem essa capacidade de associação. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Esse símbolo que você está vendo, essa imagem, né, de uma rede de TV, o que ela te faz lembrar? Provavelmente vem na sua mente aí novela, jornal, reportagens, documentários, filmes, séries, propagandas, não é? Muitas coisas, olha só, uma única imagem simples, não é muito sofisticado. Ela te faz lembrar de um arcabouço de informações visuais como codificadas. Então esse é o poder que a imagem tem de resgatar tanta informação em questão de segundos. Segundos. E esse recurso é utilizado hoje na semiótica ou na semiologia, que é o estudo da representação visual de um conhecimento codificado. Por exemplo, na área de trânsito, né, você tem a placa aí, por exemplo, de uma bicicleta e um rapaz, né, segurando a bicicleta. Essa placa amarela, o que ela indica? O amarelo significa atenção. Ela está te dando um alerta, ó, cuidado, provavelmente tem ciclistas trafegando nessa região, você tem que ir devagar, com muita atenção, para você não atropelar ninguém, porque senão você vai ter que prestar socorro, responder processo. Tudo isso que vem na mente sua quando você olha para essa placa, só é possível trazer tantas informações porque essa primeira informação é visual e ela é associativa com tudo isso que vem na mente. Da mesma forma, essa outra placa aí do cervo, né? De um veado, onde você vê aí esse cervo e a placa de novo de amarelo, né? Quer dizer o quê? Atenção. Então, atenção, nessa estrada aqui pode ter animais silvestres cruzando a estrada. Então você precisa ir devagar, com cautela, para que você não atropele e mate algum animal silvestre. Tudo isso vem na sua mente em 1 segundo ou menos de 1 segundo só de ver essa imagem. Esse é o poder que a imagem tem, diferente do poder do código, que acaba limitando o seu potencial de associação. Então, outra coisa importante sobre a associação, a memória nossa ela precisa de recurso emocional. Tudo que é mais impactante, mais emocional, não é mais fácil lembrar?
Não é mais fácil você lembrar de uma experiência que você teve que foi muito boa ou muito ruim? Uma vivência traumática, por exemplo? Com certeza. Então você consegue lembrar muito mais de uma informação traumática porque ela teve um fator impactante emocional do que de outra forma. Então por isso que é importante você criar essa associação com memória associativa e emocional, tá? Para que você tenha essa capacidade de resgate. Então lá, como que você faz isso? Utilizando alguns recursos, por exemplo, tá vendo essa imagem aqui que é da Alice no País das Maravilhas? Alice in Wonderland. Temos aí o chapeleiro, temos aí a própria Alice, tem uma lebre, um gato, um ratinho. Eu perguntaria para você, o que nessa imagem é real? Talvez você me diria aí o chapeleiro, a Alice, o cenário, né? Parte do cenário, a mesa, cadeira, forro, os utensílios da mesa. E talvez você me diria que o coelho não seria real, o rato não seria real, o gato não seria real, a lagarta não seria real. Mas de fato eles todos são reais. Não existe diferença entre real e imaginário para o nosso cérebro. Tudo é real. O que você imaginou é real. O smartphone, por exemplo, foi uma imaginação de alguém que um dia se tornou uma realidade. Uma imaginação. Então, a partir da sua capacidade de imaginar, você também pode criar. Então, a nossa capacidade criativa ela é simplesmente incrível. E você pode explorar isso a seu favor. Então, o que eu quero trazer essa imagem? Porque existe uma coisa que chama real, outra coisa que chama surreal. O surreal é aquilo que foi um real alterado, que é o que é muito usado nos filmes de ficção. Quando você explora esse recurso de surreal, fica mais fácil de memorizar a longo prazo. Você cria uma memória de longo prazo. Existe memória de curto, médio e longo prazo. Qual a diferença? A memória de curto prazo é aquela memória que não foi bem trabalhada, ela está no seu inconsciente, mas você não consegue acessar, lembrar. A memória de médio prazo é aquela que foi um pouquinho melhor estimulada, um pouquinho melhor trabalhada, então ela fica no subconsciente, você consegue acessar com menos dificuldade, mas ainda assim não é tão fácil quanto a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é aquela memória, aquele conteúdo que ele foi tão bem associado que fica mais fácil de você lembrar em qualquer momento, mesmo que passe anos ou décadas, você vai lembrar com muita facilidade. Essa é uma diferença para que você tenha a noção de o que é memória de curto, médio e longo prazo. E os filmes de ficção, geralmente eles produzem memória de longo prazo. Por exemplo, os filmes mais impactantes, não só de ficção, mas os filmes de romance, os filmes de aventura que você assistiu que foram muito impactantes, muito emocionais, não é fácil lembrar? Extremamente fácil. Então, quando você quer produzir uma memória de longo prazo, você vai precisar desse recurso. O recurso que estão nos filmes de ficção e nos filmes de aventura ou de romance que são mais impactantes para você. Ou filmes dramáticos, tá? Suspense, por exemplo. Então, nessa imagem aqui, nós temos esse exemplo prático, que é alterar a realidade. Então, se você utilizar desse recurso, vai ficar mais fácil de você lembrar a longo prazo o conteúdo. Então, você pegar um conteúdo ali, por exemplo, o artigo 2º que fala são poderes da união. Você pode imaginar um pacote de açúcar união com braço, pernas, olhos e boca e ele voando. É um dos poderes da união. Então, fica mais fácil de você lembrar uma imagem surreal do que uma imagem comum. O que é mais fácil você lembrar? Uma pessoa que tem uma barba normal ou uma pessoa sem barba ou uma pessoa que tem uma barba esquisita igual a minha? É óbvio que, como minha barba é rara, você vai lembrar muito mais, parece Wolverine, né? Logan. Então vai ficar mais fácil você lembrar desse tipo de barba do que você lembrar de uma barba comum ou de uma pessoa sem barba. Então o que é comum é fácil de esquecer. O que é fora do comum é mais fácil de lembrar, porque impacta mais o hipocampo que é responsável por ativar a memória de longo prazo. Como nessa imagem que é exemplo, né, nós temos aí um homem aí num camelo indo trabalhar, nós temos aí um cachorro aí empurrando o carrinho de feira, nós temos aí o Tarzan pendurado num poste de luz. Então, o segredo está aqui, você vai explorar recursos emocionais para a memória de longo prazo. Cômico, bizarro, exagerado e dramático. Quando você colocar essas características numa imagem, fica mais fácil você lembrar. Como eu falei, do pacote de açúcar união com olhos, boca, braço, pernas
e ele voando, e ele com a capa de Superman. Então, como é uma coisa exagerada, é surreal, é bizarro e ao mesmo tempo exagerado, fica mais fácil de lembrar por mais longo tempo, ou pela vida inteira. Que é o que as crianças geralmente mais fazem, né? Por isso que as crianças têm uma memória melhor do que a de nós adultos. Porque a criança usa esse processo imaginativo com mais facilidade. Vou dar um outro exemplo prático. Imagina que você está saindo de casa, porque você tem que treinar isso no seu dia a dia, tá? Para que você tenha mais habilidades, envolva essa habilidade que faz parte de todos nós, mas principalmente nos adultos está adormecido, não está estimulado, porque a escola não estimula isso. Então você precisa estimular para ter uma memória boa, para aquilo que você precisa lembrar no dia da prova. Por exemplo, imagina que seu esposo ou esposa chega para você e diz assim: meu bem, eu preciso que você compre. Você poderia passar no supermercado e comprar uma lagosta? Estou pensando em fazer um jantar para a gente, fazer uma lagosta de jantar. E aí, você anima de jantar uma lagosta? Sim. Mas, poxa vida, como é que eu vou lembrar? Tem tanta coisa para fazer, como é que eu vou lembrar de lagosta no final do dia? Meu Deus do céu. Aí você pode fazer o quê? Uma associação. Como? Você pode imaginar que você está saindo do seu trabalho, então na hora que seu esposo ou esposa falou para lembrar da lagosta, você pode imaginar que na hora que você está saindo do seu trabalho, você abrindo a porta, aparece uma lagosta gigante e fala assim: o que vocês vão comer no... E ela é com aqueles tentáculos, né, com as pinças, né? O que vocês vão comer na hora do jantar? Não, é brincadeira, a gente não vai comer lagosta, a gente nem gosta de lagosta. Vocês não gostam de lagosta? Não quis dizer que a gente não gosta de lagosta, quis dizer que a gente não... A gente é vegetariano, a gente não come animais, é isso. Ah, tá, entendi. Então, na hora que você lembra dessa historinha, essa narrativa acontecendo na porta da empresa que você trabalha e na saída, na hora que você abrir a porta, você vai lembrar: peraí, tinha uma coisa que eu tinha que lembrar. Ah, era a lagosta. Você vai lembrar dessa narrativa, vai lembrar da lagosta e você vai poder passar no supermercado e comprar lagosta. Treina isso no seu dia para você ter mais facilidade. Vamos lá, para a gente entender mais sobre esse processo. Toda vez que você estiver lendo um conteúdo ou assistindo uma videoaula, falou uma informação importante e você tem dificuldade de lembrar, você vai usar a imagem que aquela informação produziu, se ela produzir imagem. Por exemplo, você lê um conteúdo lá que produziu a informação bola, e bola vem uma imagem na sua mente de uma bola. Bola de futebol ou uma bola de vôlei. No meu caso, eu pensei em uma bola de vôlei colorida, mais chamativa. Quanto mais chamativa, melhor. Então é mais fácil lembrar dessa bola de vôlei. Só que ainda não é tão emocional. Eu preciso de algo mais emocional para lembrar dessa informação. O que você faz? Você pode colocar essa imagem, trabalhar ela de uma forma surreal. Personificar, transformar numa pessoa. Olhos, boca, braços, pernas. Imagina essa bola lá na beira do campo pulando assim na quadra, né? Deixa eu participar também do jogo de vôlei. Aí você pega a bola e dá um saque. Pá! Que é um tapa, né? E a bola sai gritando: ai, desgraçado, doeu minha bunda. Você vai lembrar a vida inteira dessa associação que você fez. Então é uma forma simples de você associar, que é o que as crianças geralmente fazem. Por isso que elas têm uma memória muito boa. Agora tem informações que elas não produzem imagem, elas são informações abstratas, como essa daqui, o alantoide. Como é que você faz para poder lembrar dessa informação? Primeiro, a palavra alantoide. Você vai criar uma associação. Você vai associar com algo que você já tem na mente. Como que você faz isso? Uma das maneiras é você pronunciar em voz alta. Alantoide, alantoide, alantoide. Você pode pronunciar dividindo por sílabas, partindo a palavra no meio, pronunciando mais forte uma, mais forte a outra, variando. Porque quando você fala em voz alta, você ativa dois processos de conexão mental. O processo verbal, através do auditivo, e o visual, pela leitura da palavra também, imaginação, você acessa a área de Broca, que é a parte responsável pela linguagem, e o lobo occipital responsável pela parte de visual. Então aí vem automaticamente na sua mente: peraí, alantoide, Alan, meu primo, moreno, chama Alan. Toide, toide pela fonética me lembra Todd. Então vou associar Alan e um Todd. Posso imaginar Alan vestido de Todd, ou Alan tomando banho de Todd. Alan tomando banho de Todd. Não, Alan vestido de Todd, fazendo propaganda. Então imagino meu primo Alan vestido de Todd. Eu vou lembrar de alantoide. O que é um alantoide agora? Depois que eu já associei a palavra, eu vou agora no conceito.
Antes disso, outra coisa que você pode fazer para poder associar é ler a palavra, ver se dentro dessa palavra tem outras palavras que produzem imagem. Aqui no caso nós temos Alan e Todd, quando você pronuncia, lembra de Todd. Então você vai fazer essa associação. Próximo passo, conceito. Alantoide é um anexo embrionário de répteis e aves. O que eu vou fazer? Mesma coisa, associar essas informações codificadas com imagem. Anexo, vou parte por parte. Anexo me lembra o clipe de papel que tem, geralmente, quando você vai mandar um e-mail para uma pessoa com algum anexo. Então, imagina um clipe de papel do meu tamanho, com braços, pernas, olhos e boca, e ele aparece diante do meu primo Alan. O meu primo Alan começa a dançar com esse anexo. Na medida que ele vai dançando, esse anexo é feminino, né? Tem roupa de mulher, é uma mulherzinha, fêmea. E ele vai dançando com ela e ela fica grávida, a barriga cresce, um embrião gigantesco lá na barriga. Então aí a lantoide é um anexo. E a barriga ficou grande, apareceu um embrião, um embrionário, embrião. Na hora que ele vai dançando com ela, a barriga cresce e aparece um embrião. Répteis e aves. Esse embrião ele se biparte, parte em duas partes. E são dois animais agora, uma ave e um pássaro, uma ave e um réptil. E os dois começam a brigar e fazem uma mutação juntando os dois e a barriga explode, sai de lá um réptil voador. Então, o que eu vou lembrar a partir daí? Vou até fiz aqui uma imagem. E o alantoide é essa imagem aqui, ó. Essa bolsa verde aqui do embrião, que serve para armazenar excretas. Tá, daqui a pouco eu chego no direito, não preocupa não. Então, a imagem ficou assim, né? Alan, vestido de Todd, ele encontra com o anexo. Esse anexo, ele dançando com ele fica grávido, tem um embrião. E esse embrião é uma lagartixa voadora, que ao explodir a barriga sai voando. Então, alantoide é um anexo embrionário de répteis e aves. Giordano Bruno, que foi um grande especialista em memorização na época medieval, pós-medieval, ele ensinava os príncipes a memorizar coisas importantes, fazendo associações como essa, e com as estrelas. E ele dizia, se você tem uma imagem para o conceito, você lembra do conceito. Se você não tem uma imagem para o conceito, você simplesmente não lembra do conceito. Então agora nós temos uma imagem para esse conceito, que é o Alan vestido de Todd. Ele encontra com clipes de papel, que fica grávido, e sai de lá um embrião que é um pássaro misturado com um réptil voando. Entendeu como é que fica? Fácil. Por exemplo, aqui nós temos o artigo 2º, né? São poderes da União, independente e harmônico entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Como é que a gente faz para memorizar isso? Simples. São poderes da União. Vou imaginar um pacote de açúcar União do meu tamanho, com braços, pernas, olhos e boca, e uma capa de Superman do meu lado. E ele fala para mim assim, ó, você sabia que eu tenho poderes? Ué, imagina, você está até com a capa de Superman. Aí ele fala, eu vou te mostrar. Aí ele salta pela janela e sai voando. Depois volta e para. Pô, bacana, gostei. Aí ele fala assim, peraí que tem mais. Aí ele agora começa a soltar raios. Aí fala, nossa, gostei, o que mais? Aí ele fala assim, ó, tem mais. Aí ele sai agora voando e soltando raios. Harmonicamente, as duas coisas. Volta e para do meu lado. Então são poderes da União, independentes. Primeiro ele só voou, depois só soltou raio. E harmônicos entre si. Ele agora voou soltando raios. Agora, harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. O Legislativo, eu imagino que esse pacote de açúcar União, ele soltou um raio e apareceu uma legislação de trânsito. Um livro da legislação de trânsito, personificado, com olho, braço, pernas, boca. E ele, assustado, o que eu estou fazendo aqui nessa sala? E aí ele solta outro raio e aparece um executivo, um homem de terno gravata, né, que é um executivo de uma grande empresa, né, ele com a maletinha, ele abre a maletinha, pega uma metralhadora e sai executando todo mundo, executivo. E ele acerta um juiz, Sérgio Moro talvez, ou algum outro juiz, o Alexandre Moura, né? Um Alexandre, sei lá, lá do Ministério. Então atira e mata ele, né? Brincadeira, não vou matar ninguém não, tá?
Mas enfim, aí você vai lembrar de juiz, correto? Judiciário. Então são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. É assim que você vai memorizar. Isso aqui foi um desenho que um aluno meu fez com o mesmo conteúdo, um outro tipo de associação. Não precisa desenhar, tá? Basta associar na sua mente, é suficiente. Todas as revistas do National Geographic eu não precisei desenhar nada, foi tudo lendo e associando na minha mente, já foi suficiente. E de meus alunos também. Com você não vai ser diferente. Então aqui tem um patinho que lembra o número 2, então artigo 2, ele vomita um pacote de açúcar União, que sai poderes dele, então são poderes da União. Primeira coisa que ele faz, vai sair nos poderes e ele faz aparecer um índio, a cabeça do índio, que tem um pé grande e tem dentes que morde a roda da harmonia. Índio, pé e dente, independente. Roda da harmonia é harmônico entre si. E aí ele atropela um brinquedo Lego legislativo e depois ele esbarra com um executivo, um cara que executa outras pessoas, aliás, o Exterminador do Futuro, e ele executa o juiz de futebol, que não é juiz, é árbitro, né? Mas vamos lá, coloquialmente. Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Entendeu? É assim que você vai fazer. Exemplo aqui, por exemplo, a propaganda, né? Batatas do Caribe foi associada com o filme Piratas do Caribe. Eu vi essa placa no outdoor muitos anos atrás e nunca mais eu tinha visto, porque isso foi em Belo Horizonte, eu moro em Montes Claros, mas uns 10 anos depois, quando eu fui montar esse slide, eu lembrei dessa imagem, porque ela foi muito impactante para mim, chamou muita atenção. E olha só, a partir dessa batata, você vai lembrar aí de batatas fritas. Às vezes você pode estar num restaurante, a hora que você chegou a batata frita, você vai lembrar Batatas do Caribe. A hora que você estiver assistindo o filme Piratas do Caribe, você vai lembrar desse filme. Então agora você vai ter vários gatilhos que disparam a lembrança dessa informação, assim como o artigo 2 da Constituição. Né? Basta você lembrar de um açúcar que você vai lembrar de poderes da União. Você pode estar num restaurante, você pode estar em casa, você vai lembrar do artigo 2º. Agora, de exercício para você, vai ficar aí o artigo 1 da Constituição Federal. São poderes da União, não, esse aqui, o artigo 1º é: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estado, município e Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, cidadania, dignidade. Não vou falar tudo não, porque isso aqui é seu exercício, você vai fazer. Só para você ter uma ideia como é que eu associei, República Federativa do Brasil, só início. Eu imaginei que lá em casa era uma república de estudantes, mas todo mundo é feio, até eu, todo mundo cara de monstro, e com a camisa da seleção brasileira, a camisa do Brasil. Então, República de gente feia do Brasil vai lembrar de República Federativa do Brasil. O resto agora é com você. Assim como o artigo 2 do Código Civil também vai ser com você, um exercício para você fazer. Um exemplo para você estimular aí a sua memória: poxa, como é que eu estimulo minha memória? Eu não tenho muita criatividade para isso. Tem, só que está adormecido, você precisa estimular a neuroplasticidade, que é um recurso que o seu cérebro já tem para associar. Como você vai fazer isso? Você precisa ter um banco de dados para associar. Que banco de dados que é esse? Filme de ficção e desenhos animados. Sim, você vai ter que assistir de vez em quando filmes de ficção e desenho animado, para você criar esse banco de dados de imagens surreais, absurdas, exageradas, cômicas, dramáticas, sensuais também podem ser exploradas. Com isso, você vai ter um banco de dados na sua mente. Na hora que você estiver lendo o conteúdo, automaticamente você vai associar com a imagem que já está no seu inconsciente. É o que acontece com as pessoas que fazem piadas, aquele pessoal de stand comedy, né? Eles estão tão acostumados a fazer piadas por associações. Então a pessoa fala uma coisa, ela associa com outra e vira uma piada. E aí quando contam uma piada, ele já lembra de outra, porque tudo é associativo. Faz sentido? E você pode fazer isso também com os mapas mentais. Precisa fazer isso com o mapa mental inteiro? Não, só a parte que você tiver dificuldade. Você vai pegar esse mapa aqui e treinar com ele para você exercitar essa habilidade. Por exemplo, substantivos, substância. Eu posso imaginar uma substância no beco, socorro, me tira daqui que eu tenho claustrofobia.
Concerto. Posso imaginar um concerto musical de palhaços, super engraçado, para ficar mais fácil de lembrar. Concreto. Posso imaginar blocos de tijolo de concreto e eles tentando se mexer, mas não conseguem se mexer porque eles estão fixos ali no lugar, grudados um no outro. Exercita isso aí para você ter essa habilidade. Entendeu como é que faz o processo de associação? Agora é com você. Faz a prática e eu te vejo no nosso próximo módulo de memorização. Grande abraço.